Agora sim. Hum. Muito agradecida por vocês estarem aqui nesse horário, sei que é bastante tarde, e que ainda assim eu mudei o tema de hoje, justamente para que a gente pudesse falar desses desenvolvimentos que acontecem na vida de cada um de nós. Alicia, boa noite. Thalita. Esses acontecimentos que estão aí se desdobrando na vida de cada um de nós. É muito comum a gente se propor a fazer alguma coisa e algo acontecer no caminho que previna em trânsito, mas que bom que está aqui. Que previna a gente de cumprir com a nossa palavra. É muito comum. É muito comum que a gente marque para, especialmente o que é para nós, porque às vezes o que é para o outro, a gente fica num certo comprometimento que tantas e tantas vezes anula o que de fato a gente quer para nós, ou seja, para o outro a gente faz, mas para nós a gente não faz. Então, outra vez, a gente se propõe a fazer certas coisas e, eventualmente, coisas acontecem, outras se desdobram na nossa vida e a gente não faz mais aquilo que a gente prometeu para nós. E o que eu quero trazer hoje aqui é a importância de tapas. Tapas é uma observância na yoga que diz que quando a gente se compromete com algo, a gente vai até o final. Por vezes, a gente vai se comprometer com algo e essas coisas vão acontecer e vão mexer na qualidade do que a gente se comprometeu. E tudo bem, porque fugiu do nosso controle. O que a gente não pode fazer é o que está no nosso domínio, a gente deixar escapar. Então, se a gente se comprometeu com o que quer que seja, por exemplo, eu tenho um comprometimento com meu pai, e incluir vocês nisso, de sustentar, Micheline, espero que você esteja bem, de sustentar por 49 dias orações. E a partir do momento que eu me comprometi com isso, então eu tenho um voto. E coisas vão acontecer para que esse voto não se cumpra. Tapas na yoga, que é essa observância de austeridade. Em todos os livros que a gente sempre vê pessoas, e essas pessoas na Índia são de todas as castas, então eu não estou falando. Ana Paula, que bom que você está aqui. Então, eu não estou falando especificamente das castas, a Márcia chegou também. Ninguém dorme aqui, é uma maravilha. Muito agradecida pela companhia, as plantonistas firmes e fortes. Então, na Índia, a austeridade não é alguma coisa que a gente pode pensar só para o sábio, ou só para o Brahmani, ou só para uma casta específica que está conectada com Deus. Não, todos os seres são capazes de tapas, todos os seres. Então, quando a gente se propõe ao que quer que seja, a gente simplesmente realmente, ou seja, às vezes a qualidade vai ser alterada, mas a nossa palavra não muda. Isso que a gente tá ligado nos movimentos, que bom. Então, isso que a gente precisa ter sempre no nosso coração. Hoje aqui aconteceu não só a questão da minha mãe, mas a gente está num processo judicial bastante forte em Cunha, e a gente não sabe, a gente não conseguiu entender ainda exatamente o que aconteceu, mas aparentemente há algum tempo, acredito que menos de 2 meses, entraram na fazenda onde os mestres bezerros estavam e cortaram os cabos e tentaram levá-los ou assustá-los, e foi todo um esquema montado para prejudicar o processo, o andamento, e obviamente tirar aquele rebanho de nós. E a gente sabe que se ele sair da nossa guarda, se aquele rebanho sair da nossa guarda, são mais de 300, eles vão direto para a corte, não tem misericórdia. Então a gente tem muito cuidado com tudo que está sendo feito, e há pouco tempo a gente teve um incêndio criminoso que aconteceu ali, e hoje alguma outra coisa se desdobrou, mas eu ainda não tenho certeza. Na segunda-feira eu vou me deslocar ou para a delegacia, nessa segunda, para uma delegacia onde eu fui convocada, ou a advogada voluntária que está nesse caso vai remarcar para que ela possa estar junto comigo. Mas o fato é que todas essas coisas elas vão acontecendo e realmente às vezes a gente pode pensar que isso se opõe a uma força do divino. E algumas vezes é a própria força do divino
reconfigurando as coisas todas da nossa vida e inclusive solicitando para que a gente se apresente com mais força e mais potência. Então, tudo isso junto alterou os nossos planos de hoje. E o que eu queria só deixar aqui claro, ou seja, pelo horário, não vou me estender e nem provocar alguma coisa que de repente a gente fique muito exaltada e depois ninguém consiga dormir, mas o que eu quero realmente aqui hoje é só para a gente ter a certeza de que quando a gente fala um voto, a gente profetizar esse voto. Então, de novo, às vezes vai mudar um pouco, porque a vida acontece, mas a gente não abandonar o voto, a gente se manter firme naquele voto. A austeridade é algo, outra vez, é uma das observâncias que a yoga traz, e eu coloco além da yoga, porque a yoga a gente pode pensar num sistema, os sistemas de pensamentos da Índia, independente de qual sistema a gente esteja falando, eles valorizam tapas, valorizam a austeridade, valorizam o voto, qualquer que seja o voto que a gente faça. Então, cabe a nós manter esse voto, outra vez, modificando quando a gente tiver que modificar. Tem um aspecto que ele é mais psicológico do que espiritual, que é o fato, e espiritual também tá que através de tapas a gente purifica karma. Então o meu objetivo quando eu fiz o voto desse tapas foi compartilhar, porque senti aquele desconforto todo, ou seja, de pessoas que me escreveram, e por isso que a gente criou esse grupo e está aqui unido. E também existia algo que eu queria dar para o meu pai. E era uma doação, ou seja, de que eu possa alcançá-lo durante essa travessia, que ele possa ter um pouco mais de leveza atravessando entre mundos. Então, isso estava a nível espiritual. Mas a nível psicológico também, existe um lugar que a gente precisa se levar a sério. E quando a gente quebra os nossos votos, a gente começa a duvidar da gente. E isso é muito ruim, porque a vida vai apresentar oportunidade e aquela coisa vai acenar para a gente no coração, o que quer que seja, e a gente vai olhar e aquela vozinha pequenininha vai falar para a gente, sussurrado, quem é você para achar que esse caminho é teu? Quem é você? Porque afinal de contas a gente já enfraqueceu essa nossa boa vontade todas as vezes que a gente fez um voto e não levou o voto. Faz sentido? Então, espiritualmente, o tapas tem um lugar e ele está bastante preservado. A gente que está estudando Mahabharata, por exemplo, a gente sempre vê, por exemplo, Arjuna estava lá, a gente estudou agora no penúltimo encontro. Arjuna estava na montanha justamente fazendo essa penitência, essa austeridade para conseguir a arma de Shiva Shankara, até que ele apareceu. Então, sempre está ligado a algo que se ganha espiritualmente. E às vezes o que se ganha espiritualmente é simplesmente uma misericórdia para os karmas negativos que nós criamos pela nossa inconsciência, pelo nosso ignorância e egoísmo. Então, às vezes, não é alguma coisa que chega na nossa mão como algo que a gente pode ver, mas coisas se queimaram, curas se instalaram pelo tapas que foi feito. Então, esse é um valor. E o outro valor psicológico que eu coloco aqui é para que a gente crie um músculo interior, para a gente acreditar na gente. Hoje, rapidamente, quando eu conversava com a Micheline, a gente abordou, né, Micheline, ou seja, por alto, esse lugar onde a gente precisa saber que a gente conta com a gente. E isso é algo que não é uma conversa entre a Micheline e eu, e aqui de alguma forma é uma exposição, não é isso, Micheline, por favor. É simplesmente uma conversa aqui para que a gente possa, entre a gente, refletir sobre a gente precisa contar com a gente. Só que para a gente contar com a gente precisa criar esse espaço de convivência saudável com a gente. E esse espaço, essa sala de estar de convivência com a gente, essa sala de estar é a nossa mente, é o que a gente pensa. Se a gente não tomar muito cuidado com isso, se a gente não proteger esse espaço sacro, que é a nossa mente, a gente vai ladeira abaixo. É muito fácil que essas vozes que a princípio sussurram, porque elas dizem quem é você para, é muito fácil que essas vozes em tempo, em vez de sussurrar, o que essas vozes fazem é simplesmente gritar, falando para a gente absolutamente que não é o nosso caminho, que a gente não é capaz, e elas se embasam em todas as desistências que a gente já fez. Pequenas desistências. E elas jogam isso na nossa cara também. Não é uma coisa que elas são boazinhas. Elas são gentis. Elas jogam na cara da gente. Quem é você? Você já tentou fazer uma coisa muito menor, não deu certo. Você desistiu.
Como que você vai fazer isso? Quem você pensa que é? E isso tudo, óbvio, vai mexendo com esse lugar psicológico, emocional, onde eventualmente coisas acontecem, em vez da gente poder contar com a gente conta com o outro. E é bacana a gente ter o outro para contar, a gente está vendo o trabalho que existe em um grupo de suporte, de apoio, por exemplo, mas eventualmente na vida a gente vai se ver sem um apoio externo, por qualquer razão. Por qualquer razão, às vezes até por providência divina para a gente realizar a nossa força. E se a gente não tiver, de novo, essa amizade com a gente, esse lugar sacro de convivência, a Ana Paula falando que foi provocada nisso hoje mesmo. Se a gente não tiver, né, Ana Paula e cada um de nós, esse espaço sagrado de convivência, a gente vai, essa voz pequenininha, sussurrada, ela vira um grito, ela vira um trovão. Ela realmente, ela manda na gente como se a gente fosse escravo dessa mente. E essa mente que deve se submeter ao coração. E não é o falso mestre que o Oriente diz, né? A mente é o falso mestre. Então, eu coloco aqui para que a gente tenha clareza que quando a gente faz um voto, esse voto precisa ser cumprido. Às vezes a gente vai cumprir esse voto em muito bom tom, em alegria, em coluna ereta e tudo certo. E outros momentos a gente vai cumprir esse voto rastejando pelo chão. E maravilha, cumpra o voto. Ou seja, só não desista. Ou seja, você está numa missão, então cumpra o voto. Hoje vai estar sorrindo, vai estar cantando, vai ser no horário certo, vai estar. É igual prática. Quem tem a prática de yoga todos os dias sabe bem o que eu estou falando. Você vai um dia, tá tudo maravilhoso, você dormiu bem, comeu no horário no dia anterior, a quantidade certa, tá tudo em ordem, o sol está brilhando, não tem nenhuma dor no corpo, e daí você se anima e fala que incrível, amanhã vai ser só progresso, né? Chegando no dia seguinte, qualquer coisa. É uma dor de cabeça, é qualquer coisa externa, é o que quer, e acabou. Então, e agora a prática então não vai ser feita? Não, ela vai ser feita, só que ela vai ter a característica daquele dia. Então é isso que a gente precisa entender. Os votos, eles vão ter a característica, eles vão se maquiar pelo que acontece no dia, mas eles não vão deixar de ser feitos. E aí, tanto espiritualmente, a gente vai acessar esse poder, quanto também psicologicamente, a gente vai acessar um poder pessoal, que é, de novo, a gente poder contar com a gente. A gente saber que quando a gente fala, a gente cumpre. A gente saber que tudo pode cair em volta da gente, mas a gente tem aquele lugar sagrado na gente que a gente pode contar com a gente, que a gente acredita na gente, que a gente dá força para a gente. E isso não anula um grupo de apoio, não anula uma sanga, não anula um professor, não anula um amigo, não anula nada disso. Ninguém desses. Simplesmente colabora com todos esses. Porque se a gente tem um amigo, o grupo de apoio, se a gente tem todas essas pessoas fora, mas dentro da gente a gente está fechado para ouvir, porque a gente verdadeiramente acreditou nessa pequena voz, não vai adiantar o Cristo vindo do outro lado. A gente simplesmente não consegue ouvir, não consegue entender, não consegue raciocinar, não consegue colocar para dentro. Então, esses dois aspectos de etapas dos votos que eu quero deixar aqui para que a gente, outra vez, possa se beneficiar e beneficiar outros seres. E não simplesmente, qualquer dificuldade, a gente desiste. E a gente pensar que tapas já existe na nossa sociedade. A gente teve sacrifício para ir no colégio, a gente teve sacrifício para estudar, a gente teve sacrifício para chegar onde a gente está na vida hoje. Cada um sabe sua história. Por mais que a gente ainda queira alcançar na vida, cada um sabe o que já passou para simplesmente estar de pé e sã hoje, aqui, agora. E isso já foi uma baita de uma vitória. E teve esforço para isso, teve tapas para isso. Talvez não teve um tapas que você estava consciente, que você profetizou, que você fez um voto, mas teve esforço. Então, o esforço você conhece, porque se você se manteve, de novo, sã, se você está convivendo em sociedade, se a gente, de alguma forma, está querendo ainda mudar o mundo, se a gente resistiu a tudo que cada uma sabe que resistiu, porque cada uma sabe o buraco que podia estar enfiado agora, e não caiu. Pode ter ido lá, visitou um pouco, viu como era a atmosfera, mas saiu. Cada um sabe. Então, se isso está acontecendo, se a gente tem essa vida hoje, eu tenho certeza que cada uma pode se relacionar com isso, cada uma que pode se relacionar com isso, a gente já usou de tapas na nossa vida. E isso já é um lugar para a gente começar daí, a gente não começa do zero. A gente já começa de tudo que a gente já usou. E a partir de agora a gente pode fazer votos maiores.
A gente pode usar de mais força. E a partir da hora que a gente vai, outra vez, não é necessariamente uma força contrária. Às vezes é a própria força testando a gente. Às vezes é o próprio divino aumentando a nota de corte. Porque às vezes a gente não acredita na gente, mas o divino sempre acredita. E para que ele prove para a gente que ele está certo, ele vem e coloca alguma coisa ainda maior. Aí, óbvio, a gente pode virar, desistir e falar, bom, isso está muito difícil, eu quero ficar repetindo a série, ou a gente pode confiar nesse divino, nessa intervenção divina, e mudar essa fase, se entregar para essa fase, e ir além, mantendo os ideais, os sonhos, os votos. Um sonho também é um voto. E quantos de nós não quebramos os nossos sonhos? Quantos de nós não quebramos os nossos votos? A gente quebra os sonhos no chão. Porque imagina, eu era muito inocente quando eu sonhei isso. E depois de 30 anos a gente vai descobrir que aquela era a nossa vocação, que a gente quebrou o sonho. Aquela era a nossa vocação original. Só que a gente quebrou o sonho. E agora precisa recuperar tudo isso, mas já recupera de um lugar onde existe aquela voz que sussurra e diz, imagina, você não vai conseguir agora. Se você não conseguiu mais nova, você não vai conseguir agora. E precisa do esforço para falar, sim, eu vou, e você vá para sua casinha. E seguir a vida. Então, o voto, de novo, ele é comum na nossa vida. A gente só precisa substituir o nome, a palavra, pelo que se relaciona na nossa cultura. Mas a gente já conhece o voto. A gente já conhece o nosso comprometimento. O que talvez a gente não conheça é o esforço dirigido. Engraçado, Ana Paula, eu pensei bastante em você hoje. Você vinha sempre aparecia na minha mente. Entre todas as coisas que estavam acontecendo hoje, você era uma presença que vinha a cada tanto. Então, curioso. Espero que você esteja bem. E que tenha superado, passado, exatamente colocando um monte de dúvidas. É isso. Então, gente, é um lugar de muito, que bom que você está bem agora. É um lugar de muito estudo para que a gente possa se observar, ter discernimento da voz que está falando dentro de nós e, outra vez, manter os nossos votos. Sabendo que a gente não tem o dom da perfeição, então um dia esses votos vão ser, de novo, como a prática que a fada da yoga toca nas nossas articulações e nada dói e tudo abre, e de repente no dia seguinte essa fada vai embora e tudo dói e nada abre, e tudo bem, e vai ser daquele jeito, e a gente segue. Então, quando o voto tiver feito, mantenham o voto. E através disso, espiritualmente se beneficia, espiritualmente se pode beneficiar outros. Por exemplo, nesse estudo que eu estava comentando agora há pouco do Mahabharata, o que Arjuna recebe nesse caso que a gente falou dessas armas que ele tem de Shiva Shankara, essa arma específica, na verdade, o que acontece é que ele não recebe a arma para ele. Ele faz o tapas e ele recebe a arma para benefício dos outros. Então, não é simplesmente a gente pensar na gente, ou seja, o que está sendo dado para nós, muitas vezes está sendo dado para colocar para o outro. E quando a gente desiste, é um bolo só que vai fazendo. Que não é só uma coisa que, bom, eu não tenho arma e acabou, no caso dessa colocação e desse contexto. Não, é como essa arma serviria os outros através da tua mão. É como que cada um opera um milagre com o que de graça cai na vida de cada um. E a gente, de repente, fala, não, não é comigo. Não quero mais brincar. Então, mantenham os votos e mantenhamos um estado mental positivo. Isso o Buda sempre falava, sempre deixava para cada um dos seguidores, dos discípulos, das pessoas que ouviam, manter um estado mental positivo. O estado mental que duvida, e olha só, Ana Paula, eu não sei se você já teve essa orientação, mas isso ficou muito forte quando o professor falou comigo, que existe uma diferença entre questionar e duvidar. A dúvida está nesse lugar inferior, aonde confunde a gente, aonde a gente não sabe exatamente para onde ir, aonde a gente perde a clareza. O questionamento faz a gente ganhar clareza. Então, ou seja, a gente questionar o que quer que seja, tá bacana. A gente está num lugar de discernimento. Agora, a dúvida, ela está naquela mente mais baixa, que é o que eles chamam de manas. A mente alta e elevada, eles colocam como Budi, que é a que tem consciência e discernimento. A mente que tem discernimento consegue questionar.
A mente que não tem discernimento, ou seja, quando a gente cai nesses buracos, a gente tem as duas, né? Quando a gente usa de baixo, é a hora dessa dúvida toda. E é muito importante, outra vez, a gente estar atento a tudo isso para saber que está passando e deixar passar. Mas não abraçar a dúvida, porque ela abraça a gente, igual a gente falou da raiva. São situações são quase involuntárias, e daí com discernimento a gente fala, aqui eu resisto. Só que a gente tem que acertar o que a gente está resistindo. Então, outra vez, ou seja, não resistir ao questionamento, mas resistir à dúvida. E isso tudo precisa ser parte do nosso dia a dia, para que a gente perceba na prática desses ensinamentos, e a vida é boa para mostrar isso, o que a gente pode fazer. Eu estou mexendo no mouse do laptop, que eu estou apoiando o celular, tentando abrir o chat do celular. Então, vocês veem que a coisa está animadíssima. Peraí. Fico transitando. Eu acho que é a nossa vida mesmo, a gente acaba transitando mesmo entre as duas. E outra vez, é só a gente ter esse discernimento de eventualmente olhar e dizer, aqui não, aqui é perigoso. Mas eu acho que a gente vai olhando para esses convites o tempo inteiro, e à medida que a gente vai resistindo, eles vão sendo menos frequentes. Minha mãe tá melhor, tá medicada, tá dormindo. Grata pelo carinho. Então, gente, outra vez, é tarde, eu não quero me prolongar muito, mas eu quero deixar aqui só esse compromisso de quando a gente tem o voto, de quando a gente faz o voto, e esse voto pode ser o nosso sonho, esse voto pode ser algo que seja importante para nós naquele dia, uma meta, por exemplo, pode ser um voto também, e a gente não esquecer disso, e sempre manter um estado de mente positivo. Se a gente começar a perceber que a dúvida, que a tristeza, que a vitimização também começou a tomar conta da nossa mente, é o lugar que a gente começa a ficar fraco. E nesse lugar é difícil manter um voto. Num lugar onde não existe amor próprio, é difícil manter um voto. Num lugar onde a gente não acredita na gente, é difícil manter um voto. Então, tudo isso, quando a gente fala de tapas, a prática de tapas vai fortalecendo justamente o oposto de tudo isso. Ou seja, qual é o oposto de uma mente fraca, de uma mente que não é nossa amiga, de uma voz que quer diminuir a gente? Tudo isso, essa mente mais elaborada que é Budi. Para que a gente possa realmente despertar e estar num lugar de discernimento e presença, de alerta, vigilância, orai e vigiai na vida. Não que a gente consiga fazer isso e outra vez seguir como a gente consegue nesse mundo, com as nossas melhores intenções e também com os nossos melhores esforços. Canalizar esforço para o que a gente quer e resistir bravamente a cada golpe da vida. São esses golpes que eu tenho certeza que para frente a gente vai lembrar como momentos de grande aprendizado, de grande lição e de grande bênção também. Eu comento com vocês, a gente está numa roda de Ganesha, e hoje seria o terceiro dia, e eu vou interromper o terceiro dia com um mantra para umas mães divinas. Essas mães divinas são o aspecto irado do feminino. Elas trazem, inclusive no final do Mahabharata, a gente vai ver um instante onde Kali tenta destruir os Pandavas. E não se faz em mares, exato, Ana Paula. E quando Kali tenta fazer isso por causa de uma outra maldição, de um outro povo, a história é sempre gigante. No Mahabharata, uma história não é só uma história, ela tem 40 ramificações e elas conversam entre elas. Mas o ponto é, Kali, então, é colocada por esse avatar de Vishnu para que fique só em alguns lugares. E ela é um aspecto tão feroz que ela pode estar nesses lugares sem se corromper. É uma história super complexa e super longa. O fato é que quando a gente invoca Kali, a gente invoca esse aspecto feroz. Quando a gente pensa, por exemplo, na Umbanda, a gente tem entidades. Entidades de esquerda e entidades de direita, por exemplo. Quando a gente pensa no hinduísmo, tem algumas entidades que elas são consideradas de esquerda e outras de direita. Por exemplo, quando a gente pensa no próprio Krishna, é uma manutenção do universo. Ele tem aquela doçura, aquela sabedoria. E quando a gente pensa em Shiva, ele tem sabedoria também, mas ele tem o quê? Aquela destruição, o que queima nele. E a gente tem qual o aspecto feminino de Shiva? Durga e Kali.
Então, quando a gente invoca esses seres, a gente sabe que a gente está invocando aspectos ferozes e irados. Quando a gente invoca esses seres, da mesma forma, quando a gente tem essa invocação de esquerda em outras linhas, não necessariamente só a Umbanda. Então, a gente põe os guardiões aonde? Nas porteiras, porque eles são bravos, eles não vão deixar ninguém entrar ali que não pode entrar. E o povo que vai trabalhar, o chá, a planta, escutar, encaminhar, tá lá para dentro. Agora, lá para fora, ficou o povo protegendo as portas. Então, a gente também criar essa relação com essas outras facetas, porque no cristianismo a gente não tem muitos deles, mas existem. A gente tem, por exemplo, São Miguel, não tem? Que é o chefe das milícias. E ele não é um aspecto feroz? Ele é um baita de um aspecto feroz. E a gente tem outros também, mas comumente essa face mais feroz e irada, ela não vem tão presente no cristianismo, tão óbvia no cristianismo. Mas se a gente olhar um pouco mais, a gente vê que está lá também. E o cristianismo, ele isolou um pouco sendo gentil, as mulheres. Coisa que no Oriente, as consortes femininas, elas continuam com a devida potência e presença nos contos, na mitologia e também na espiritualidade e na religião. São Jorge também, exatamente, Michele, São Jorge vem São Bento, então todos esses, ou seja, a gente vê esse aspecto feroz, e se a gente for procurando, a gente vai, só que outra vez não é tão óbvio, isso fica um pouco diluído, um pouco para trás, né? Então, essa presença está em todas as partes. Nos dias mais difíceis, nos dias das dúvidas, como a Ana Paula trouxe, nos dias onde a gente está tentado a desistir. Então, nesses dias, não é a hora de rezar exatamente para a Mãe Maria. Quando a gente quer um exorcismo, a gente vai precisar de alguma coisa, mas lembra, por exemplo, quando perguntaram para Jesus por que nós não fomos capazes de exorcizá-los? E Jesus responde, porque esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Então a gente entende que existem orações diferentes e existem tapas diferentes para conseguir o mérito para certos exorcismos. Porque quando ele coloca jejum, jejum é um tapas. Jejum é uma austeridade. E você junta tudo isso na compreensão, ou seja, que todas essas frentes religiosas e espirituais explicam para nós, fica um pouco mais fácil. O jejum é formidável, Ana Paula, eu super recomendo. Se quiser uma hora conversar ou a gente trazer mesmo isso aqui como eu verdadeiramente recomendo. Sou adepta de jejum. Meu pai me mostrou o jejum muito cedo na vida e eu me calou muito. A gente pode falar disso em algum outro momento e chamar isso como um assunto para benefício de cada um. Então, gente, o jejum ele é muito forte, tapas é muito forte, e os ensinamentos dizem para nós que existem, ou seja, orações diferentes, situações diferentes, circunstâncias diferentes, e quando outra vez a gente está intimamente testado, a gente precisa escolher a manifestação divina que vai dar conta daquilo naquela hora. Qual é a representação do divino que vai dar conta daquilo naquela hora? Então, agora, extremamente testados, ou seja, de alguma forma, eu vou chamar isso aqui para quê? Para que possa limpar de alguma forma a nossa corrente, proteger nossa corrente, para que não haja interrupção nesses dias todos. Tem um filme que no estudo eu comentei, acho que a Márcia começou a assistir, Bahubali, eu não sei se você já chegou, Márcia, num ponto onde ela coloca é um puja que eles fazem, uma cerimônia que ela põe uma coroa de fogo na cabeça. E basicamente surgem, eu acho que é no começo do segundo, quando ela coloca essa coroa de fogo, ela vai andando e vários obstáculos vão acontecendo. E basicamente o Púdia diz que ela não pode parar. Se ela parar, toda a graça vai ser impedida. Então ela vai andando queimando, ela vai andando com o mundo caindo, ela vai andando com o que ela vai andando, ela não muda o passo, ela não pode nem acelerar e nem diminuir o passo. E a chama não se apaga até ela chegar no final. Então, essa é a representação do símbolo de um voto, de que você vai fazendo, vai fazendo, vai. E tem horas que esse voto vai estar muito bem protegido, e tem outras horas que a gente vai precisar invocar de novo e proteger. E por que também essas correntes aparecem, ou melhor, essas flutuações aparecem?
quando a gente está nesse processo todo, justamente porque à medida que a gente vai rezando, à medida que o grupo mesmo, o campo vai se fortalecendo, à medida que a gente vai entrando em contato com outras energias que, por vezes, a gente nem denomina e nem tem consciência, essas energias também influenciam o campo. E também vão fazendo, ou seja, como se testando para que o campo não subisse, ou se o campo está de fato assentado, se as pessoas estão de fato firmadas naquele campo. Então, tudo isso ajuda. Tem um momento, nossa, está tremendo tudo? Então, chama alguém que represente essa força, esse lugar de guardião, para levantar e proteger o campo. E aí a gente segue de novo com os outros que têm outra conotação. Tudo isso, outra vez, a gente pode estudar pela religiosidade, pela espiritualidade? Pode. E a gente pode estudar simplesmente como material filosófico, mitológico dos povos originários. Então, é muito rico tudo isso. E por mais ou menos fé que a gente tenha, o daime, exatamente, na corrente, exatamente isso. A corrente, ou seja, se um elo começa a quebrar, e dependendo de onde, a corrente inteira cai, né? Tanto é que no daime se diz, a corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. E a gente poder trabalhar isso e entender isso na nossa vida e do elo que a gente representa entre o passado e o futuro, o elo que a gente representa em uma sanga, o elo que a gente representa numa comunidade, é muito rico. Léo Artese? Ana comentou, não sei se é o Léo Artese que ela está comentando. Desavisado cai, isso. Então é essa força. É o Léo Artese. É essa força só para a gente estar firmado realmente e outra vez proteger o campo. Nunca deixar que isso coloque a gente numa situação onde a gente pensa, putz, então tá bom, não vou mais rezar. De verdade, quando eu fico pensando assim, eu posso desistir de tanta coisa na vida, tanta coisa que de repente eu olho e falo, isso aqui não tem mais sentido. Fazia sentido, mas não faz mais sentido. Agora, quando eu penso desistir de rezar, desistir de estudar, são votos que a gente já fez. São votos. Tem alguns de vocês que eu conheço mais, que já enfim, de outros estudos ou encontros. Então, imagina, Márcia, que alguém falasse para você, você vai parar de estudar. Não, você sabe, foi um voto que você fez. Você pode não lembrar exatamente, mas existe um voto de erudição. E aquilo, ou seja, por mais ou menos força que você acredite que tem nisso ou naquilo, quando tentam mexer com um voto teu, você vai descobrir tua força, que você não vai arredar o pé dali. Porque aquilo é uma convicção, já é uma coisa do teu espírito, e está claro. E sempre que for ameaçado, o que você vai fazer? Você vai desistir ou você vai proteger? Você vai proteger. E vai proteger com uma força absurda. Então é isso, ou seja, as coisas que mexem com o que realmente a gente acredita, a gente nunca vai olhar e falar, perdi. Eu gostava de estudar, mas daí veio uma dificuldade na vida, eu parei de estudar. Não cabe isso, você vai estudar de que for, você vai deixar de dormir, você vai deixar de comer, mas você vai estudar. Você vai rezar, você vai continuar rezando. Você vai deixar de se trabalhar, você vai deixar de... Não, você vai parar outras coisas secundárias. Mas o que realmente fala o teu coração nos votos que já foram feitos, mesmo que tenham tido outros nomes, você não vai parar. O que pode acontecer de novo é no momento desse você falar, agora então a gente vai de uma outra forma. Então a qualidade muda. Tem momento que você estuda mais, estuda menos, como no exemplo que eu dei da Márcia. Tem momento que você reza com mais fervor, outros momentos onde você reza falando, bom, hoje é o que eu consigo. Mas você não deixa de rezar, não deixa de estudar, não deixa de fazer as austeridades, não deixa de ser convidado pelo teu espírito, não deixa de consagrar, não importa a peia que você passou, você vai falar, tá bom, passei peia, não vou mais consagrar. Não, você volta, porque você sabe que aquilo está falando no teu coração. Então a gente não desiste das coisas que fazem sentido no nosso coração. Bom, antes que vocês durmam aqui comigo, e a gente emende no outro de sábado ao mesmo tempo, pedir para a gente alinhar nossa coluna, não desiste mesmo, é isso aí. Alinhar nossa coluna de novo agradecida por vocês aqui, as plantonistas. A Thay também entrou, coisa boa. Que bom, muito agradecida por vocês aqui. Manter a nossa coluna ereta, respirar profundo. E na respiração, invocar a criação de um círculo.
Os círculos sempre foram locais de proteção. Nós estamos dentro do círculo. Atrás de nós são invocados guardiões. Você pode invocar esse guardião com a forma que seja familiar para você. Um guerreiro, um mestre animal, uma entidade, um mestre. Quem for familiar para você. É um guardião desse círculo, é uma guardiã desse círculo. Eles podem ter corpos de animais, cabeças humanas, ou cabeças de mestres animais e corpos humanos. Eles podem ser de outros mundos, extraterrenos, e eles podem estar sussurrando ao teu ouvido que você também é extraterreno, porque aqui na Terra não se mora, se visita, e portanto cada um de nós não é daqui. Esses seres chegam ocupando esse círculo delimitado atrás de nós. Seres de outros mundos, de outras espécies. Seres espirituais antepassados. Rezadeiras, parteiras. Xamãs. Mestres, gurus, retirantes, swamis. Orixás, pais de santo, padres e pastores. Não existe qualquer julgamento. A única premissa é que sirva o bem. Que guarde, preserve o campo e o que o campo sustenta. Seres também de outros reinos, não só de outros mundos. Como mestras plantas, mestras árvores. Como o fogo, o vento. Como a água que cai torrencial às tempestades. Esse círculo se forma atrás de nós e protege cada um de nós e o que esse campo sustenta. Esses guardiões, com a nossa permissão, protegem os anseios mais sagrados do nosso coração, os votos que por vezes sequer lembramos que fizemos, como o estudo, a oração, a fraternidade, o serviço. Esses guardiões protegem tudo isso porque sabem que é através do voto de cada um que o propósito que esse voto serve se mantém na face da terra para benefício dos seres. Você respira. E você sente essa força e potência guardando os teus votos, o teu espírito, para que não seja atormentado por almas perdidas. Esses guardiões guardam também o teu coração, para que cada um de nós continue amando, a despeito das desilusões. E guardam a nossa mente, para que ela não seja atormentada por demônios que se passam por pensamentos.
e com esses guardiões presentes nesse campo, protegendo esse círculo, protegendo a mente, protegendo o coração, protegendo a alma de cada um aqui. Aqui invocamos esses mesmos guardiões. Para que possam proteger e guardar os peregrinos no caminho. Peregrinos na terra, peregrinos entre mundo, peregrinos em travessia. Peregrinos intraterrenos e extraterrenos. Para que guardem a jornada de cada um. Para que os pés nunca se afastem da senda. Para que o olhar nunca, jamais olhe além da missão. A gente invoca a força desses guardiões para exorcizar tudo que em nós ou no campo não serve o propósito de serviço, de elevar. De esclarecer. E por um momento sentimos, apenas sentimos, a presença desses seres. Se você abrir a tua terceira visão, você poderá vê-los. Se você abrir a tua percepção, se cada um de nós abrir os sentidos da alma, se pode ouvir até os cantos e os sons tribais desses que guardam e têm o serviço de proteger. Mantém tua coluna ereta, sentindo a força desses guardiões através de você, criando força na tua mente, força no teu coração, força no teu corpo físico, para que nunca se desvie do caminho. E a magia em encantamento desses seres transforma cada um de nós agora, nesse momento, em um canal para que seres outros possam alcançar os benefícios desse campo aqui e agora. Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge,
Kali Durge Namo Namah. 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 Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge Namo Namah. 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 Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge Namo Namah. 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 Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge Namo Namah. 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 Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge Namo Namah. 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 Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge Namo Namah. 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 Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge Namo Namah. 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 Respirando. E com os teus olhos fechados e a terceira visão aberta, enxerga a luz à tua frente. Luz que te atravessa desses guardiões no círculo exterior a nós, exterior ao nosso círculo, projetando luz na mente, projetando luz no coração, projetando luz na ação, especialmente nos membros.
e observando tudo isso se iluminar à frente, alcançando seres que não se enxerga, mas se sente. E sente os efeitos das vibrações desses guardiões no teu corpo físico, teu corpo mental, teu corpo emocional. E te firma, firma teus pensamentos nos pensamentos do divino. Firma teu coração no sentimento divino, no amor e na compaixão. Firma tuas mãos para que trabalhem na obra e os teus pés para que caminhem a senda. Firma tua coluna para que ela seja a ponte entre o céu e a terra e use você como instrumento para levar para o alto todos os pedidos de socorro, para que as causas do sofrimento cessem, para que você, para que cada um aqui seja usado e usada, para que o céu derrube através dessa ponte aqui na terra a misericórdia divina. E assim, sendo um canal entre aqui e além, entre a mãe e o pai, a terra e o céu, entre o passado de todos os guardiões que já existiram, existem e existirão, e o futuro aqui e agora, através do que você empurra de vida adiante. Vibra através de você, para que igualmente nessa firmeza, os que estão em travessia sigam a caminhar, e os que estão em cima dessa terra possam igualmente seguir sua peregrinação, aprendendo e sendo usados no aprendizado do irmão. Vem cumprir sua missão, força no seu coração. Vem despertar, a hora é essa, é o chamado da floresta. Tudo é uma coisa só, a flor, o rio, o universo em nós. Vamos salvar esse planeta, respeitando a mãe natureza. O vento sopra e vai pra lá, mostrando onde é o teu lugar. Segue na estrada da verdade, vai encontrar a felicidade. A paz está nesse salão, o portal se abriu, ó minha irmã. Receba a cura das mães divinas, transformando as feridas. Confie nessa instrução. A paz está no teu perdão, a força do amor cura as mazelas de todo ser que vive na terra. He, 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 he,
Heia, heia, ho. He, 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 heia, 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 ho. Inspirando, expirando as palmas juntas. Namastê. Minha gratidão pela companhia. Espero que estejam bem, vibrando. Eu, só para explicar do mantra, eu fiz uma conta por cada linha do mantra, por isso que ele foi tão rápido. Esse mantra é um dos mais demorados para fazer em um japamala, porém, pelo horário e por toda a adaptação e por tudo isso que eu comentei antes, que a qualidade do voto muitas vezes é mudado, para que a gente simplesmente, então a gente vara a noite fazendo mantra para cá e amanhã ninguém consegue acordar para fazer o voto no outro dia. Então, não, sabe, ter essa flexibilidade para entender, por essa razão, por isso que ele foi um pouco mais rápido, não um pouco, bem mais rápido, porque cada conta exato, porque provavelmente você ficou com o mantra todo em uma conta, por isso que deve ter dado bastante errado no que você estava fazendo, mas outra vez, é uma adaptação só por causa do momento, do horário e tudo isso, para a gente outra vez manter o voto, sabendo que algumas vezes a gente precisa flexibilizar, mas sem perder a intenção. Amanhã, esperar amanhecer o dia para eu marcar, mas provavelmente vai ser às 5 da tarde no sábado, para que a gente possa se encontrar de novo, e daí a gente fala um pouquinho sobre essa calma nos momentos de desespero, e a importância de quando tudo gira muito rápido ao nosso redor, quem está minimamente consciente tem a responsabilidade de não deixar que tudo se perca. Então, numa situação de risco, numa situação de nervoso, quem está minimamente consciente tem a responsabilidade para que tudo não exploda. E para isso a gente precisa treinar não uma frieza e insensibilidade, mas um aterramento, um centramento. Se todo mundo apavorar, 18 horas. Pode ser também, pode ser 18 horas. Se serve todo mundo, pode ser 18 horas. É mais auspicioso, inclusive, eles falam que é o horário que não é nem tarde, nem noite, nem 6 horas, meio-dia e um pouquinho antes do sol nascer. Então é isso, gente. Espero que tenha rendido aí algumas reflexões para vocês. Agradeço as plantonistas todas por a gente poder fazer isso junto e mantenham os votos de vocês, a despeito da dificuldade. E procurem essa firmeza dentro. A firmeza é uma atitude que a gente precisa cultivar. E lembra sempre, embora ali atrás a gente tenha os votos só como alguma coisa religiosa, espiritual, lembra os nossos sonhos, as nossas metas, os chamados do nosso coração, chamados autênticos, reais, também são votos que muitas vezes a gente não lembra que já fez. A Ana comentou alguma coisa que eu só quero... Olha, eu de novo mexendo tô boa, mexendo no mouse do computador para abrir que bonito, para abrir o chat do celular. Hoje me veio muito... Peraí, que agora eu não estou conseguindo ver. A imagem de um samurai, sim. Que forte, que forte. É um protetor também, né? É um baita de um guardião, inclusive. Que bonito. Então, enfim, que cada um possa cultivar esses seres que vão dando pistas nas nossas visões sobre as nossas egrégoras e sobre quem está perto da gente, protegendo. E lembrando sempre que esses seres protegem não a nós, mas o que a gente faz pelo propósito. Como dizem na Índia, quem protege o Dharma é protegido pelo Dharma. Uma boa noite para vocês. Muita gratidão por tudo. Até amanhã.